Então, agora na segunda parte do vídeo, né, dando continuidade, que a gente estava falando sobre a evolução do passado, né? Como eu dizia no vídeo anterior, eu até procurei aqui na minha aba de comunidade. Acredito que a pessoa deve ter até excluído o comentário, né? Porque teve outras pessoas que deram algumas respostas lá que não foram tão apropriadas, né? Mas enfim, a ideia era só colocar a situação e falando novamente daquilo que a gente comentou. Se você voltar lá nas minhas lives, não me lembro em que época foi as lives o ano passado, tá? Me desculpe aí. Deixa eu dar uma olhada aqui para facilitar, né, na minha aba, ó. As lives que eu fiz foram de setembro, agosto e setembro. Isso mesmo. Então, foi agosto, primeira, segunda, terceira semana, depois nas duas primeiras de semana, primeira semana de setembro e a última de setembro. Então, como eu estava comentando, algumas pessoas que não acreditavam nas coisas que eu falei, começaram a ver que tudo que eu falei nessas lives já aconteceram grande parte das coisas, né. Então assim, dando continuidade, né, para quem não viu o vídeo anterior, a gente está traçando aí um paralelo entre o passado, né, com uma referência na década de 80 para os dias atuais, e usando como uma ênfase, um flyer que eu vi hoje nos feeds das redes aí, onde falava, né, sobre a evolução tecnológica, né? Estamos regredindo ou estamos evoluindo, né? Então, basicamente, o tempo que a gente teve até hoje, desde aquela época, né? Hoje você olha ao seu redor e vê tudo o que você tem. Nós temos tecnologia computacional, nós temos inúmeros tipos de computadores, notebooks, servidores, tecnologias em cloud, na nuvem. Temos aí celular, smartphone, temos vários outros gadgets aí que é relógio, é um anel que tem. Ixi, é tanta coisa que tem. E aí você se pergunta, né, por que que nós, com tudo isso, não estamos vivendo como Valerian e a Cidade dos Mil Planetas? Por que que nós não estamos vivendo como se nós estivéssemos em Vanilla Sky, se eu não me engano, que já tinha tecnologias de criogenia para curar doenças, né? Criar várias realidades onde você pode viver do jeito que você quiser. Por que que nós não estamos vivendo como que é o nome daquele filme, cara? Vejo muitos videoclipes dele. Esqueci, que o cara vivia num mundo futurístico lá e tudo que ele precisava tinha, né? Então, enfim, se vocês olharem aí, vocês vão ver inúmeros filmes, séries, né, Star Trek, enfim, um monte de coisas que se equiparariam ao que nós estamos vivendo hoje, né? Por experiência própria, né, por passar algum tempo aí em hospital, hoje você olha o que nós temos de tecnologia dentro de um hospital para tratar as nossas doenças, né, fazer os nossos exames. Então você olha que nós não estamos vivendo na década de 80, como eu falei aqui no outro vídeo, né? Então você ia num supermercado, você não tinha opções, né? Era o basicão, era arroz, feijão, os grãos tradicionais, que era milho, sabe, café, né, uma banha de porco, né, verduras e frutas, e pão. Era o que tinha. Hoje você entra num supermercado, você tem inúmeras opções, inúmeras. Desde valores muito, muito ínfimos até valores muito, muito caros, né? Então, assim, naquela época eu conheço de experiência própria, na rua onde eu morava, tinha um vizinho nosso, né, que na época ele era adolescente, ele matava pássaros na rua de casa para comer, ele não trabalhava, ele não fazia nada e vivia daquele jeito. Olha só que interessante. Naquele tempo, 1988, uma pessoa conseguia viver assim. Veja só, o cara matava os bichos lá e comia, e assim era a vida dele. Ele já tinha a casinha dele lá, porque naquele tempo, se vocês aí que são da minha idade,
né, que já tá 35 mais aí, tá chegando nos 40 como eu, vocês vão se lembrar desse tempo. Naquela época, basicamente todo mundo tinha recurso, a grande maioria. A maioria tinha suas próprias casas próprias, elas tinham os terreninhos dela, elas construíam tudo. Não é igual hoje que o capitalismo, a evolução disso tudo aqui, né, de sociedade, enfim, tornou as coisas muito mais difíceis, travestido de acessibilidade. Como eu falei, naquele tempo, você não tinha linhas de crédito para comprar uma linha telefônica. Naquele tempo, você trocava uma linha telefônica por um terreno, entende? Hoje, com R$ 1.500, tu compra um smartphone de última geração, embora não seja o ultramente sofisticado com as melhores tecnologias, mas você compra um smartphone que consegue te atender a tudo que você precisa. Tem telefone, agenda, tira foto, né, faz imagem, você grava vídeo, enfim. Hoje você pode ir numa loja, comprar parcelado. Se você trabalha, tem seu nome limpo, você consegue fazer isso. Naquele tempo não era assim, né? Como eu falei, não vou entrar em detalhes, vejam um vídeo lá, a evolução do passado, que lá a gente falou sobre isso, né? E aí, o que que é o foco desse vídeo aqui? A gente evoluiu em alguma coisa? Não. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Diante de conversas com meus amigos aqui, que um deles comentaram, cara, eu lembro que naquela live tu falou aquele negócio que as pessoas estão indo num caminho que, se elas não frearem, elas vão perder os estribos, e nós já estamos vendo isso daí. E eu não acreditava em você, você falou que as pessoas não evoluíram, e eu teimava, e hoje eu vejo que não evoluíram mesmo. Então esse é o intuito desses vídeos que eu estou colocando hoje, tá? Você tem inúmeras tecnologias hoje, embora a gente olhar nas ficções aí, nos filmes, a gente está muito distante daquilo lá, muito. Mas, se comparar a minha época, da década de 80, né, que eu sou da geração Z, né, geração Z não, geração X, né, então assim, você vai vendo que, para mim, que veio de uma época que não tinha nada, viu tudo isso acontecer, chegada da internet, a chegada das tecnologias móveis, computadores, internet, né, o acesso financeiro das pessoas, então eu vi tudo isso acontecer e, ao mesmo tempo, em paralelo, eu vi também uma transformação social das pessoas. Elas melhoraram? Não, elas pioraram. Tá, esse vídeo tá sem cortes e sem edição, pessoal. Então, para economizar tempo aí, eu não vou ficar fazendo edições. Então pode ser que tenha um barulho, uma falha, enfim. O que importa é a mensagem, né? Então, quando você olha para o texto, evolução tecnológica, estamos regredindo ou evoluindo? Na caminhada que nós estamos hoje, nós estamos evoluindo bastante. Ainda mais agora com esse hype aí das inteligências artificiais generativas, né? Demos um salto desses últimos 2 anos aí, desde o ChatGPT. Temos que admitir, né? Porém, as pessoas ficaram piores, piores. Hoje nós temos tudo aquilo que pessoas como eu não tiveram no início da sua juventude. Você imagina se na época da minha juventude eu tivesse acesso a redes sociais, a uma velocidade de internet muito maior. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, que estão batendo os 40 anos, também teriam navegado nessa coisa de fazer um canal, ser um influencer, enfim, usar a tecnologia para alguma coisa. Muitos, né? Hoje tem pessoas que não fazem isso porque elas entendem que elas já não se encaixam nesse mundo, né? Hoje eu vejo adolescentes, cara, eu já vi sobrinho meu, já vi primo meu, que são muito mais novos, que são da geração alfa aí, ó. Que a geração Z foi a última geração aí, né? Que eu sou da geração X, mas também chamada de Millennium também, né? A geração Z veio depois dos anos 2000. E aí a gente já tem a geração alfa aí, de 2010, 2014 para cá, que olha hoje um acesso, nossa, como isso aqui é lento, como isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é horrível, não sei o quê. Cara, eles não conheceram que era um acesso discado.
Hoje, basicamente, você senta na cadeira com o seu celular, você pode pedir um táxi para você, um veículo, um Uber, enfim. Você pode pagar suas contas num banco, você pode pagar tudo, sei lá, enfim, cartão de crédito. Você consegue estudar pelo celular. Você consegue falar com as outras pessoas pelo celular. Por que que eu estou mencionando mais o celular? Porque hoje essa geração alfa, elas não sabem nem mexer com computadores, para você ter uma ideia. Eu convivo com grande parte delas no trabalho, elas não sabem mexer num computador. Um dia eu estava indo fazer um tratamento no hospital, indo para uma cidade grande, e eu no ônibus vendo uma garota, cara, ela digitando no celular, assim, ela digitava numa velocidade que para mim era incompreensível. Eu olhei e pensei: "Caracoles". Eu juro que eu não sabia que era humanamente possível uma pessoa digitar numa velocidade tão rápida como essa garota digita. Naquele dia eu fiquei pensando assim: "Cara, como pode, né?". Eu sou de uma geração onde, tipo assim, eu vi os computadores chegarem, então eu sempre tive envolvido nesse meio de tecnologia, né, mas eu não sou consumido pela tecnologia, que é o próximo tópico que a gente vai falar aqui. Então, quando eu vi aquela moça digitando daquela velocidade, cara, e ela trocava de telas tão absurdamente rápida, que eu pensei assim: "Cara, eu nem sabia que um celular era capaz de fazer isso". Só que em contrapartida eu fiquei observando, porque a viagem era uma viagem longa e a gente descia em vários locais, e eu fiquei observando aquela pessoa e pensando assim: "Cara, muito hábil com um aparelho tecnológico". Mas a forma como ela conversava com as pessoas, como eu vi ali quando ela foi pedir um lanche, a gente parou para lanchar numa cidade aí, né, e a forma como eu vi ela conversar e olhar para as pessoas, eu pensei assim: "É, cara, realmente eu tenho razão. Quanto mais tecnologia nós temos, quanto mais nós evoluímos nesse ponto, mais eu vejo a moralidade das pessoas caírem no chão". Alguns dias atrás eu fui num convite de amigos para um jantar. Eu cheguei lá e eu sempre faço essa brincadeira, né. Eu tenho meus aparelhos telefones, eu tenho 2 por sinal, tá. Tenho o meu que é pessoal para minhas coisas, banco, essas coisas, e tenho um outro que é um aparelho secundário com outro chip, né, de uma operadora diferente para não ficar sem contato devido ao meu trabalho. Mas eu sou um apreciador daquele assim, se eu vou na casa de alguém ou eu vou em algum evento para estar com pessoas, eu estou lá para ter a atenção delas e ser a atenção delas. E aí eu chego, eu vejo as pessoas ali, sabe? Elas chegam, sentam na mesa e ficam com o celular ali, fazendo sei lá o quê, entendeu? Vivendo uma vida dentro de uma subvida, numa realidade paralela que é as redes sociais ali. E às vezes eu até quando eu vejo, quando todo mundo tá mais ou menos assim, eu vou e faço uma brincadeira. Cara, se Jesus chegasse agora, quem tivesse com o celular na mão ia ficar. Aí todo mundo olha, dá aquela risadinha, mas é a pura verdade, entende? Hoje você vai num restaurante, como eu viajo muito, eu vejo isso. Você chega num restaurante, eu já vi casais assim, cara. Você entra, vê aqueles casais, você não vê eles trocarem uma única palavra, cara. Nenhuma. Eu olho e fico pensando assim, falo muito pra minha psicóloga, falo: "Cara, é isso que eu não consigo mais nesse mundo, entendeu? Eu não faço parte disso aqui". Esse mundo que vocês vivem, pra mim, ele é muito doente, cara. A psicosfera já tá tão contaminada que eu tenho que me blindar todos os dias pra não me contaminar também. As pessoas, elas não vivem o momento, entende? Se elas vão no show, elas estão o tempo todo com o celular, filmando tudo que está acontecendo. Se você perguntar qual era o gosto da água que você bebeu lá, a pessoa não sabe, entende? Então, assim, isso prova mais uma vez que tudo que nós estamos vivendo hoje só está tornando o ser humano cada vez mais pior. Cada vez. Hoje, com tudo que nós temos hoje, sabe o que que era para estar acontecendo? E é engraçado que está até parecendo a imagem do que eu ia falar aqui. Era para a gente estar aqui na Lua. Para quem acredita que nós fomos na Lua, se nós tivéssemos ido lá, hoje, nesse momento, a gente podia estar passando o final de semana lá. Ah, quero passar o final de semana lá na Lua, pega seu aviãozinho aqui, sua navezinha,
do Elon Musk, sei lá de quem, e vai pra lá passar o final de semana, curtir alguma coisa diferente e tal. Mas a gente não tá vivendo isso. Eu tenho uma certa dificuldade hoje em conviver com algumas pessoas, porque eu vejo que as pessoas, como eu até comentei um outro dia com uma pessoa, e talvez você que tá aí me ouvindo, deve ter alguém, um colega de trabalho que também é assim. Eu também, assim como todos vocês, sou um ser humano também, tenho a minha luz acendendo nesse mundo, nesse universo. Procuro ser uma pessoa bem amistosa, ter empatia com as pessoas, ser uma pessoa de boa com todo mundo. Mas infelizmente eu me afastei de muitas coisas porque infelizmente tem um bando de gente que é um estrume andando pela terra. Infelizmente é a realidade. Eu sei que eu tô errado em falar isso dessa forma, mas nada muda que eu tô certo, cara. Você vive com pessoas vis, cara, pessoas que são, por mais que elas não acreditem nisso, mas elas são violentas, cara, elas são agressivas, entende? Pessoas que você não pode simplesmente chegar e ter uma ideia diferente daquilo que nós estamos vendo numa televisão, por exemplo, que já é motivo para briga, é motivo para discussão. Várias vezes a gente tem que estar pisando em ovos, entende? Uma geração que já chegou com tudo pronto. Os infelizes não tiveram o sofrimento que os nossos pais e nós, que somos os filhos que vieram depois, que tivemos. Os nossos pais sofreram muito mais do que nós. Quantas vezes muita gente ia para um hospital e morria porque não tinha um determinado remédio ou não tinha uma determinada técnica medicinal para poder ser aplicada. Aí hoje você vive com as pessoas que deveriam ser mais próximas, mais parceiras, mais companheiras. Não, elas são mais filha da putas ainda. Tudo não foi, não foi, ela já grava um vídeo ali, porque o cara falou mais alto comigo, porque aquela fulana ali ela é melhor do que eu não gostei do jeito que ela me olhou. Cara, eu até comentei isso com uma outra pessoa sobre um outro aspecto desses assuntos. Falei assim, cara, sabe o que é o problema hoje? O problema não é só a tecnologia. O problema é que se a tecnologia não está na mão de pessoas que têm uma mente desenvolvida, basicamente não adianta nada. Não adianta nada, entende? Aí eu te pergunto, aonde nós vamos chegar? Tenho vivido problemas de saúde, né, para quem não sabe, lutando contra um câncer aí já tem algum tempo. E eu sempre digo a mesma coisa, cara, eu não quero estar nesse mundo vivendo com os meus 80 anos, cara. Eu não quero, entendeu? Porque hoje você não tem o prazer de sair para conversar com as pessoas e ter, sabe, aquilo que a gente fazia lá quando era jovem, na minha época, né? E os cachorros começaram a latir que nem uns loucos. Vocês que já me acompanham aqui já sabem como que isso aí é, né? A galera lá de cima não gosta que eu abra a minha boca. Então hoje eu não tenho mais esse prazer de sair. Sinto falta, sabe? Eu lembro daquela época, falo pra minha psicóloga muito sobre isso, cara. Eu gostava daquele tempo, cara. Você ia numa sorveteria, você tinha liberdade de conversar com as pessoas. Hoje você não pode falar um oi, você não pode cumprimentar, você não pode elogiar ninguém. Entende? As pessoas estão movidas num ódio gigantesco e tudo isso por quê? Porque tudo isso é regido pelos draconianos, pelas almas maléficas que governam esse planeta. Mas aí quando eu falo, eu sou louco. Olha nas redes sociais, aí você vai ver, cara. Pessoas que têm umas tendências muito maléficas pintam e bordam na internet, na vida real, e não acontece nada com elas. Mas aí uma pessoa de bem que fala uma verdade, fala de algo que está consentido nela, que a faz sofrer, não. Essa pessoa ela é uma criminosa, ela tem que se lascar, entendeu? Os valores se inverteram, a sociedade está perdida. E tudo isso sendo disseminado assim, ó, todos os dias na cabeça das pessoas e elas não acreditam, elas querem continuar vivendo assim. Então, quem sou eu para mudar a cabeça de alguém? As verdades doem e eu vou dizer. Se as pessoas não estão contentes com a vida que elas têm inúmeras opções, têm inúmeras escolhas. Eu sou adepto da seguinte coisa: seja livre para fazer o que você quiser, quando você quiser, como você quiser. Desde que você não fira ou machuque a si mesmo
e prejudique também você e os outros. Cara, se eu vou fazer um negócio, sei lá, eu quero ser um Therian também. Eu quero andar que nem um cavalo na rua, uma raposa. Beleza. Desde que eu não influencie, obrigue as pessoas a me aceitarem como eu sou, que eu não as machuque, que eu não cause nenhum prejuízo na vida de ninguém, bicho, eu vou andar como se fosse uma raposa. Eu quero ser do gênero tal. Seja, meu amigo, seja, viva a sua vida. Pare com essa palhaçada de querer ficar entrando na mente das pessoas e dizer que elas têm que aceitar você. Cara, ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Da mesma forma que ninguém é obrigado a rejeitar ninguém. Todo mundo tem que ser neutro. Eu acho que o que falta no mundo hoje é as pessoas tomarem vergonha na cara. Porque diz respeito mais a si mesmo do que aos outros. Cara, se eu escolho ser corintiano, eu não tenho que chegar dentro da minha casa, no meu trabalho, e obrigar as pessoas, olha, eu sou corintiano e vocês têm que me aceitar. Não, meu amigo. Vá lá, compre sua camiseta, seja corintiano e pronto. Se você que me escutou tudo que eu falei aqui, você entende do que eu tô querendo dizer aqui. Se você tiver uma mente aberta, se você for um buscador da verdade, você deve estar entendendo do que eu tô falando aqui. Então vivam, gente. Pare de ir nessa pilha de conversa dos outros, porque você tem que ser assim, você tem que ser. Cara, vou pegar o exemplo do que um amigo meu estava contando sobre ele ter saído com uma garota. Ele, porque não sei o que a menina queria isso, queria aquilo, ppp. E aí eu falei que eu queria isso, ela não queria. Amigo, eu penso o seguinte, eu vou falar sobre mim. Eu venho de uma outra cultura, de uma outra vivência. Claro, como um ser humano evoluindo, fui aprendendo, me adaptando. Se eu conheço uma garota que quero me relacionar, eu vou convidá-la para sair comigo, para ir num show, sei lá no que. Mano, se eu quiser pagar tudo, eu pago. Eu não preciso que o Joãozinho, o Ciclano, sei lá quem, diga, você é obrigado a pagar. As homens têm. Não. Não existe uma regra, cara. Vai e viva a sua vida. Se você quer ser o cara que vai pagar tudo, seja, mano. Você vai, seja feliz. Da mesma forma, para a mulher que está com esse cara, bicho, põe uma coisa na sua cabeça. Viva a sua vida. Ninguém é obrigado a te bancar em nada. Mas se você tiver esse cara que faz isso e você quer isso, valorize esse cara e viva seus sonhos, sua vida. Não vai na cabeça dos outros. Porque se o cara não me levar para ir em tal lugar, esse relacionamento, cara, me desculpe. Mas vocês estão sendo consumidos pelo materialismo e por essa psicosfera doentia que todos aqueles desviados que controlam esse planeta colocou na mente de vocês. Ou vocês acham que essa plataforma aqui é uma plataforma do bem? Veja os vídeos que eu ponho aí, gente. Eu falo, veja a playlist do Liberte-se. Veja os relatos. Todos nós estamos presos aqui. Todos nós. Todos nós estamos presos. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, porque tem tempo que eu não falo disso e casa com isso aqui tudo. Então, se eu quero sair com um amigo, conheci um cara ali daqui, achei ele legal, cara, eu tô vendo que ele tá sem dinheiro, cara, eu pago tudo, não tô fazendo isso porque a sociedade impôs ou uma bandeira impôs. Não, é porque eu quero. Porque eu sou um ser exclusivo no universo, tá? Eu vou explicar isso aqui, como eu já expliquei em umas lives aí, e expliquei no vídeo lá falando sobre Jesus não te salvou. Eu falei exatamente o que eu vou te dizer agora. Você é um ser exclusivo. Quando nós dizemos que você veio de um todo, você é um grãozinho de areia numa praia. Você não é o mesmo grãozinho de areia que eu, que o Joãozinho, que a Maria. Não, você não é. Então, tire da cabeça de vocês essas maluquices de ir em conversa dessas pessoas que vivem na internet, principalmente esses famosos aí que ficam com esse papinho, não, meu corpo, minhas regras, não, meu bolso é minhas regras. Cara, pelo amor de Deus, vocês não entenderam ainda que vocês estão sendo manipulados. Essa coja de draconianos que comanda esse mundo aqui é que fazem vocês se virarem um contra os outros, cara. Eu expliquei isso para minha terapeuta ontem. O jogo chamado Terra funciona da seguinte forma: o dia que esse bando de pessoas acéfalas que vivem aqui se juntarem para serem parceiros uns dos outros, se ajudarem, se cooperarem,
e fazer com que todo mundo cresça, viva bem, prospere, seja saudável, sabe o que vai acontecer? O véu dessa realidade, dessa prisão vai se abrir, cara. Sabe por quê? Porque nós, vivendo aqui dentro dessa realidade que foi projetada para nós, vai dizer a seguinte mensagem: nós estamos prontos para um novo nível de vida, de existência. Estamos prontos para aceitar tecnologias, estamos prontos moralmente para dividir conhecimento, experiência, dor e sofrimento. Mas as pessoas entendem isso? Não entendem. E aí depois fica aí, ai, porque não sei o quê, porque eu estou sofrendo com isso, porque não sei o que lá. Claro, enquanto você fica vendo a vida dos outros acontecendo e deixa de viver a sua, você não vai ser ninguém mesmo, você não vai ser feliz. O tanto de gente depressiva e doente que tem por aí. Aí quando a gente fala essas coisas, aí algumas pessoas que me conhecem têm a capacidade de chegar e dizer, ah, porque é um absurdo uma pessoa como você, é um absurdo uma pessoa ver esses vídeos seu. Claro, você tem todo o direito de pensar o que você quiser, mas nada vai mudar que eu tô certo. Você tá numa prisão, meu amigo. Você tá numa prisão. Se todo mundo não fazer o que eu acabei de dizer poucos segundos atrás, nós vamos viver assim todo dia. Todos os dias. Eu vou deixar para falar sobre esse tópico num outro vídeo que eu vou postar mais tarde. Porque assim todo mundo consegue entender o que eu tô falando. Então, resumindo, na minha visão, nós não estamos regredindo nada, nós não estamos evoluindo, aliás, nós não estamos evoluindo nada até o presente momento. Não adianta você ter um iPhone 15 Pro Max Plus, sei lá o que, no bolso, e ser uma pessoa, me desculpe a palavra, mas ser uma pessoa pau no cu, né? Aí me desculpe, né? Achar que porque você vai numa igreja num dia de domingo vai te salvar, sei lá do que, não vai salvar não, parceiro. Você me desculpe, mas se você é desses que acredita nessas coisas aí, você tá extremamente enganado, viu? Puramente enganado. Infelizmente é a realidade. Eu acho que eu vou falar disso num outro vídeo diferente para não se perder. Mas enfim, pessoal, isso aí é o vídeo sobre isso. Então, procure fazer o que eu acabei de dizer ali. Pense, veja, da mesma forma que eu sempre falo para vocês, veja se faz sentido, interprete, analisa e vê se faz sentido na sua vida. Olhe o mundo lá fora e veja. Eu sempre digo para as pessoas uns insights aqui, fácil de você fazer essas análises. Olha a forma como você vive, veja se é justo o que você está vivendo. É justo você estar passando o que você está passando? A dor que você tem, a luta que você tem todos os dias para sobreviver e simplesmente você não recebe nada em troca. A psicosfera está tão doente que deixa as pessoas doentes assim. Se olha seu vizinho, você vê que ele prospera, tem tudo, você não tem nada, mas você é estudioso, você... Eu já falei isso aqui tantas vezes, não vou entrar em detalhe. Se você vê isso acontecer e vai nessas doutrinas de igreja que você tem que aceitar isso como normal, ai, porque é com o sofrimento que você ganha o reino dos céus. Meu amigo, o reino dos céus não existe. Não se iluda de achar que você vai se privar de uma prosperidade, de riqueza, de posses, achando que, ai não, porque as pessoas pobres vão para o céu. Vou deixar uma reflexão, procura na Bíblia todos aqueles que eram os escolhidos de Deus. Pode pesquisar aí. Puxa na Bíblia aí, que você vai pesquisar quem eram todos os escolhidos de Deus e vejam se eles eram pobres, sofredores. Próximo vídeo a gente se vê.